A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje, falaremos novamente acerca do capítulo 12 do livro de Apocalipse, a mulher e o filho varão, só que pela perspectiva daqueles que interpretam a mulher como sendo a igreja como um todo e o filho varão como sendo parte da igreja, ou seja, apenas aqueles que são vencedores. Nós iremos expor duas posições sobre o tema, extraídas da internet, colocaremos a referência e, naturalmente, faremos as ponderações necessárias, cabendo a quem está ouvindo, obviamente, fazer o juízo com base em que? Atos 17, 11. Pois bem, o texto base é Apocalipse capítulo 12, verso 1 em diante. Eu vou ler apenas do verso 1 ao verso 6. E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal nos céus, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, quando ela desse à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem ou varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Pois bem, antes de ingressarmos na interpretação que atribui a essa mulher como sendo a igreja e o filho varão como sendo parte da igreja, ou seja, somente os vencedores, nós vamos fazer uma observação que, obviamente, já desfaz com essa interpretação. A questão é muito singela. Apocalipse apresenta para os irmãos a simbologia mulher em 2 capítulos. Uma no capítulo 12, que acabamos de ler, outra no capítulo 17. Então são 2 mulheres. As características das 2 mulheres são totalmente opostas. Nós temos a do capítulo 12 com características, obviamente, cristãs ou características santas, e ela tem sobre a sua cabeça uma coroa. Coroa, obviamente, indica poder. Coroa, naturalmente, indica que essa mulher é uma rainha. A do capítulo 17, por sua vez, ela não tem a coroa sobre a cabeça, mas o verso 7 do capítulo 18 vai dizer para você que ela está sentada como rainha. E já no capítulo 17, você vai verificar que ela domina sobre os reis da terra, essa mulher. Ora, no capítulo 17, essa simbologia mulher, ela vai encontrar a interpretação contextual, ou seja, apesar de ser um símbolo utilizado ali, uma mulher montada numa besta, com 7 cabeças, depois mais para frente você tem o significado das cabeças e, obviamente, do que representa os reis, você tem também um significado contextual do que representa a mulher. No versículo 18 você vai encontrar: e a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, é uma cidade. Então a mulher descrita no capítulo 17, que está assentada como rainha e que domina sobre os reis da terra, ela é uma cidade. Mas ela, obviamente, não é
a verdadeira rainha. Por quê? Porque ela está assentada como rainha e não tem a coroa. Quem tem a coroa? A mulher do capítulo 12. E, naturalmente, se nós temos duas simbologias iguais, ou seja, duas mulheres, e sendo uma cidade, você não pode arbitrariamente interpretar isso como outra questão a não ser uma cidade. A do capítulo 12 também é uma cidade. E qual cidade? Jerusalém, a verdadeira rainha das nações. Por quê? Porque Deus é o rei das nações. Os textos estarão aparecendo ao lado para os irmãos. E Deus é o esposo de quem? De Jerusalém. E o texto aqui, ele está representando o quê? O nascimento do quê? Do filho varão, que na verdade representa todo aquele que vencer. Pois as promessas na cartas é direcionada ao vencedor. E quem é o vencedor? Todos aqueles que vencerem. E Paulo é muito claro em sua carta em Gálatas 4:26, ao dizer que a Jerusalém é o quê? A nossa mãe. Naturalmente, por quê? Porque ela é esposa de Deus e nós também somos filhos de Deus. O texto vai estar aparecendo aí ao lado. Então, o capítulo 12, a mulher é Jerusalém. É uma cidade. A verdadeira rainha das nações. E o filho varão representa quem? O nascimento de uma terra, de um povo, a raça exclusiva, o povo eleito de Deus. Cumprindo-se uma profecia de Isaías, no capítulo 66, do verso 6 ao verso 8, que exatamente apresenta o que vai acontecer em Apocalipse, capítulo 12. Então, essa mulher é uma cidade. Qualquer interpretação contrária não contraria o que eu estou dizendo, o que eu acho, mas o que está escrito na palavra de Deus. A simbologia mulher, no capítulo 17, representa uma cidade. A simbologia mulher, no capítulo 12, é uma cidade. Qualquer palavra além disso, perfeito? É você forçar o texto bíblico. Porque a simbologia teve o seu significado contextual. Você não pode dizer que a mulher, que o texto diz que é uma cidade, representa, na verdade, uma igreja. Se você permite esse arbítrio, daqui a pouco você tem uma mulher que é dito que representa uma cidade, mas que na verdade é a igreja e que na verdade é outra coisa. Aí você pode ir para onde você quiser. Mas nós, cristãos, temos que ficar com o quê? Com a palavra de Deus. A mulher é Jerusalém. A nossa o quê? A nossa mãe. E quem está sendo gerado ali no ventre? Obviamente, os seus filhos, que somos nós. Gente, a Bíblia é muito, muito simples. A Bíblia é muito clara. O problema não é as Escrituras. O problema é o quê? O preconceito, que impede que as pessoas, pelo menos, parem um pouco e pensem naquilo que eles estão ensinando. Então, o preconceito impede isso. Porque se deixassem o preconceito de lado e analisassem friamente, veriam que estão completamente equivocados. Como equivocados estão, como vimos, quem coloca a mulher como sendo a igreja e o filho como sendo Jesus Cristo. Uma verdadeira heresia, sem algum ressentimento ou sem algum receio de falar. Heresia. Se você tem essa interpretação, saiba que ela não passa pelo crivo de Atos 17:11. Como também não passa o quê? Você colocar que a mulher é a igreja e o filho que está sendo gerado é a própria igreja,
É o que nós vamos ver agora. Pois bem, vamos a primeira referência extraída, obviamente, de um site da internet, mas está sendo colocado no texto, e obviamente a referência de onde extraída. Pois bem, essa mulher representa todo o povo de Deus. Cristo trouxe o sol para o povo de Deus. Quem está em cena hoje deste povo é a igreja. A dispensação da lei está debaixo dos pés da mulher, e as 12 estrelas na cabeça se refere aos patriarcas e à procedência dessa mulher, que é Abraão, o pai da fé. Todos os que creram são filhos da fé. Nossa procedência é Abraão. Ontem o irmão Esdras nos mostrou que o Senhor é o pastor que nos apacenta para levar-nos a amadurecer. Amadurecer é para cooperar com Cristo e fazer a vontade de Deus. O filho varão que está para nascer representa a parte forte do povo de Deus. São aqueles que não se importam com sua fama ou conforto, mas negam a si mesmo para seguir o Cordeiro. O Senhor está chamando você. Ainda há tempo. Quando esse filho varão for arrebatado até o terceiro céu, você poderá fazer parte dele. Logo a seguir vai estar aparecendo a referência de onde extraído, e temos a segunda referência sobre o tema. Apocalipse 12 fala sobre a mulher e o dragão. Nesse trecho das Escrituras, vemos uma simbologia na qual a mulher representa a igreja como um todo. Esta mulher está para dar à luz a um filho varão que representa os cristãos vencedores, os que reinarão com Cristo na sua segunda vinda. Observe que o dragão não visava devorar a mulher, e sim o filho que estava para nascer. Isso mostra que aqueles que conhecem e obedecem à verdade divina serão os vencedores, os que mais enfrentarão lutas nessa terra. Pois bem, então aqui nós temos a posição em que se coloca a mulher como sendo a igreja como um todo, e o filho varão como sendo aquela parcela da igreja em que nós temos apenas os vencedores. Se formos observar pelo lado da matemática, conjunto, nós teríamos um conjunto, só para referência, que seria a letra A, um círculo maior, vai estar aparecendo aí ao lado, que representa a igreja. E um círculo menor dentro dele, de letra B, que representa quem? Os vencedores. Ou seja, se você verificar por esse ângulo, naturalmente o que tem? Todos aqueles que estão em B fazem parte de A. Mas, naturalmente, nem todos que estão em A fazem parte de B, porque B seria apenas os vencedores. Mas, qual é o problema dessa interpretação? Em primeiro lugar, ela traz um problema sério, que é você dizer o seguinte: olha, o filho que está sendo gerado são os vencedores. E de fato são os vencedores. Todas as promessas nas cartas, ela é direcionada ao vencedor. O vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor regerá as nações com cetro de ferro. O vencedor dar-lhe que coma do fruto da árvore da vida. Então a promessa é dirigida ao vencedor. E quem é esse vencedor? O filho varão, na verdade. Isaías 66, versos 7 a 8, vai te dizer quem é. Jerusalém dá à luz a um filho, mas na verdade nasce o quê? Uma terra num só dia, um povo num só dia. Aí você tem aqui que, na verdade, a simbologia ali, que é o filho varão, ele representa, na verdade, todos aqueles que vencerem. Isso aqui é inquestionável. Porém, a nossa mãe é Jerusalém. Gálatas 4, 26. Paulo é muito claro. Quem que é a nossa mãe? Não é a igreja, é a Jerusalém.
Gálatas 4:26. E reside ainda outro problema ainda, que é, no meu entendimento, mais contraditório para quem advoga essa interpretação. Qual que é? Vejamos a descrição da mulher no capítulo 12. Viu-se um grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida do sol, ou seja, toda na sua glória. E quem que é o sol? Malaquias vai nos dizer, o sol da justiça é o quê? Jesus Cristo. Então nós temos uma mulher aqui, vestida do sol, vestes resplandecentes, puras, limpas. E ela tem a lua debaixo dos pés, que ao contrário do que nós lemos aqui, na realidade representa o quê? A mulher não é Jerusalém? Quem que é seu esposo? Deus. E Deus tem como estrado de seus pés o quê? A terra. E a sua esposa, que é Jerusalém, tem como estrado de seus pés a lua. Coisa mais lógica e simples dentro das Escrituras. Não é o que nós acabamos de ler aqui no texto. Mas, pois bem, essa mulher aqui ainda tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, dizendo que ela o quê? Ela é uma rainha. Então essa mulher aqui, a sua característica, é uma característica totalmente santa. Uma característica de uma rainha, de uma mulher que, obviamente, e essa mulher, obviamente, está gerando em seu ventre um filho. Aí você coloca que essa mulher, obviamente, é a igreja como um todo. Aí, mas o filho é somente quem? Aqueles que venceram. Aí o filho é arrebatado, o texto vai te dizer o seguinte, olha, a mulher que deu à luz ao filho varão, ela é levada para um céu certo, onde ela vai ficar 1260 dias fora da vista da serpente. Aí vem uma contradição maior, que é o seguinte, tem aqueles que ainda vão dizer que é só você interpretar pelo que foi dito. Se eles venceram, eles estão ali dentro, é a parcela mais forte, a outra parcela seria mais fraca. A partir do momento que você tem ali no B ali, dentro desse subconjunto, só aqueles que são fortes e que venceram, por contradição, quem está gerando eles é quem? A parcela fraca. Porque a mulher, a igreja é um todo. E se ela está sendo descrita como santa, pura, por qual razão então só aqueles no seu ventre seriam arrebatados? Ora, toda a descrição da mulher é de santidade. Não há como você fazer essa, obviamente, distinção dizendo que o filho lá que está sendo gerado é só aqueles fortes. Ora, a parte fraca da igreja está gerando a parte forte. Aqueles que são fracos estão vestidos de branco, estão todos eles ornamentados de branco, que é o que está no texto. Ele está gerando a parte forte. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ora, por quê? Porque a descrição da mulher é uma descrição de uma mulher de características totalmente santas. Então, ora, se a mulher representasse a igreja como um todo, a mulher teria que ter sido arrebatada e levada até o trono de Deus, não somente o filho, mas a própria mulher, porque as suas características são santas e não pagãs. E há um complicador ainda sobre essa questão, que é o quê? Essa mulher, que ela representa, obviamente, a parcela fraca que ficou para trás, o texto é muito claro ao dizer o quê? Que nós temos eventos que ocorrem simultaneamente, ou seja, o nascimento do filho varão provoca a expulsão de Satanás dos céus e a fuga da mulher para o deserto. E a mulher foge para o deserto para quê? Ficar longe da vista de Satanás. Tanto é que Satanás, quando vem à terra, ele se dirige contra a mulher, mas não pode fazer nada contra ela. Por quê? Porque o texto fala que ela está protegida durante 1260 dias, fora da vista da serpente, fora da vista de Satanás. Ora, então, a parcela vencedora subiu, a parcela que é fraca ficou para trás, mas é protegida 1260 dias, Satanás não pode fazer absolutamente nada contra essa parcela. Mas o texto vai te dizer então logo em seguida que, não podendo fazer nada contra a mulher, que na verdade então seria essa parcela fraca que ficou para trás, Satanás se volta no mundo contra os restantes da descendência da mulher, ou seja, seus filhos também.
Se a mulher foi para o deserto e a mulher representa a igreja, se os vencedores foram levados para os céus, que restante da descendência é essa? Que Satanás se volta contra ele no mundo, porque não pode fazer nada contra a mulher. E olha, como que ele vai se voltar no mundo contra essas pessoas e não consegue fazer nada contra a mulher, que na verdade são os crentes que não estavam preparados? Se eles estão espalhados pelo mundo da mesma forma. Se eles estão espalhados no mundo pela mesma forma. A interpretação não faz o menor sentido. E ela ainda te coloca, ainda nos coloca, como mãe de nós mesmos. Sendo que, na realidade, Paulo é muito enfático ao dizer, Gálatas 4:26, a Jerusalém é a nossa mãe. Então você tem que brigar com o apóstolo Paulo. Ele que está te dizendo, olha, a Jerusalém é a nossa mãe. Então essa interpretação, ela é antibíblica. Não se enquadra em Apocalipse 12. Ela gera uma confusão de todo o tamanho. Coloca a parte fraca da igreja gerando a parte forte, sendo que a descrição da mulher é de uma mulher totalmente santa, totalmente pura, revestidas do sol, tem coroa sobre sua cabeça, é uma mulher santa e pura, e essa mulher santa e pura está gerando os vencedores dentro dela, mas a mulher em si, a sua maior parte, então, é pecadora. A maior parte, então, é fraca e não vai poder subir. Gente, não faz sentido algum. É questão pura e simples de raciocínio. A mulher aqui, ela representa Jerusalém, que é a nossa mãe. O filho varão, sim, ele é o vencedor, que na realidade representa os vencedores. Que Deus abençoe o irmão.